Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa aula do componente curricular de Geografia. Estamos encerrando esse ano letivo. Esse será o último conteúdo e a nossa próxima aula será uma revisão dos conteúdos estudados no mês de outubro e novembro. Bom, eu sou a professora Jocelma Gomes, estivemos conectados, aprendemos muitas coisas legais durante esse ano e foi um prazer estar aqui com vocês. E falar em aula, qual é o tema da nossa aula de hoje? O tema é reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir, reutilizar e reciclar são os três famosos R's. Por que e o que é reduzir? Reduzir consiste em evitar o consumo desnecessário de produtos a fim de diminuir a quantidade de lixo gerado pela população. Então, uma atitude muito importante para diminuir a quantidade de lixo é reduzir o consumo exagerado. E o que é reutilizar? Reutilizar é dar nova utilidade a materiais que, na maioria das vezes, consideramos inúteis e que são jogados no lixo. Então, uma outra maneira de diminuir a quantidade do lixo é reutilizar os materiais que seriam jogados fora. E nessa aula, a gente vai conhecer que outros e que tipos de materiais podem ser reutilizados e reciclados. E já que estamos falando de recicláveis, o que é reciclar? Reciclar é recuperar a matéria-prima a partir do lixo para fabricar novos produtos, seja ele industrial, agrícola ou artesanal. Se é recuperar essa matéria-prima a partir do lixo, o lixo muitas vezes é definido como sujeira, como coisas inúteis ou sem valor. Mas muitas coisas que é jogado no lixo pode ser sim reutilizado e reciclado. Nessa imagem contém sacolas plásticas, plásticos, latinhas. Então, esses e outros recursos, eles podem ser reutilizados, reciclados e reduzidos. As sacolas plásticas, elas, por exemplo, elas podem ser trocadas por sacolas que são recicláveis, que são próprias para serem utilizadas várias vezes, né? Nós temos também as garrafas plásticas, elas podem ser reutilizadas e as latinhas, elas podem ser recicladas. Essa imagem, ela representa o acúmulo de lixo. E você pode observar que nessa imagem existem muitas garrafas, existem sacolas plásticas, né? E que esse tipo de material, né, esse tipo de objeto, elas vão acumulando e vão gerando problemas ambientais. Como também nessa imagem você observa que existe um catador. É provável que essa pessoa esteja fazendo a seleção de alguns materiais possíveis para serem reciclados. Então, esse lixo acumulado, ele pode gerar muitos problemas ambientais e esse lixo também representa o consumo desenfreado que todos nós seres humanos causamos à natureza. Veja o exemplo de garrafas que foram recicladas. Observe que foi utilizado na plantação, na jardinagem, foi também utilizado como objeto de decoração. Tá vendo quanta utilidade tem essas garrafas plásticas? E elas podem, no lugar de serem jogadas no lixo
né, prejudicando o meio ambiente, elas podem ser reutilizadas e recicladas para fazer o nosso ambiente ficar mais harmonioso, bonito, agradável. Não é verdade? Existe uma forma correta de dar um destino ao lixo, que essa forma correta acontece por meio da coleta seletiva com a separação dos tipos de lixo. No depósito azul, depositamos o lixo relacionado a papel, né? Cartazes, jornais, revista, lista telefônica. Já na coleta verde, selecionamos vidro. E no depósito amarelo, selecionamos o que é metal. E no plástico, nós colocamos no depósito vermelho. Uma vez feito a seleção correta do lixo, existem alguns objetos que são recicláveis e objetos que não são recicláveis. Você já sabe que não são recicláveis é porque não dá para reutilizar, para reciclar. Quais são os exemplos de objetos que não servem para reciclagem? Então, vamos lá. Os restos de alimento, madeira, papel higiênico, fraldas, guardanapos, lenços, absorventes íntimos, pilhas, baterias, lâmpadas, celofane e isopor. Alguns exemplos de materiais recicláveis. Temos aqui o exemplo de plástico, papel, latas, papel alumínio, metais, papelão, vidros, arames, tubos de PVC, fios elétricos, talheres, panelas, ferragens, copos descartáveis. Tudo isso são exemplos de separação de lixos recicláveis e não recicláveis. Todos os materiais recicláveis deveriam ser separados e levados às fábricas, nas quais essas fábricas entregariam no processo produtivo novamente. Então, dessa forma, o que iria parar no aterro sanitário poderia se tornar matéria-prima, ou seja, matéria para novos produtos. Nós temos aí nessa imagem o antes e o depois, ou seja, após a coleta seletiva desse lixo, desse material, podemos reutilizar, né, e fazer novas paisagens. A Terra é o nosso local onde habitamos, é a nossa casa principal. Então, ajude a cuidar do planeta. Faça a sua parte e faça bonito. Ah, tem um lembrete. Lá no seu livro de geografia, na página 130, tem um recadinho do planeta Terra para você. Leia e faça as suas anotações, tá? Depois você comenta com os seus pais, com os seus colegas, qual foi o recado que a Terra deixou para você. Aqui a gente termina a nossa aula e eu deixo um super abraço para todos vocês. Tchau, tchau!